São Luís do Quitunde tem uma academia de letras. Foi na noite do dia 6 de agosto de 2018, em uma reunião com os meus queridos amigos Isaac e Rafael da Silva Santos Lins e Luiz Cleison Prazeres dos Santos, que fundamos juntos a Academia Quitundense de Letras, a AQL. Na ocasião, discutimos muito do que já vínhamos organizando ao longo de bons meses. Durante esta Assembleia de Fundação, revisamos todo o Estatuto e o Regimento Interno, observamos o desenho do brasão e o seu significado, definimos também o modelo da Pelerine, assim também como o modelo da medalha, analisamos currículos de escritores quitundenses para compor as cadeiras da nossa querida agremiação agora fundada. Enfim, foi uma longa e frutífera reunião que resultou no início oficial da Academia Quitundense de Letras, a primeira instituição de cunho literário, intelectual e cultural do município. No dia seguinte, corremos para o cartório do primeiro ofício da cidade para registrar a ata da Assembleia de Fundação, o regimento interno e o estatuto. Pronto, São Luís do Quitunde agora tem uma Academia de Letras. Mas o que é que isso significa? Qual o impacto que a fundação desta instituição traz para o município? Bem, do ponto de vista da rica produção literária produzida pelos filhos quitundenses, muda tudo. Agora temos a Casa das Nossas Letras, temos um sodalício de intelectuais que tem a missão de guardar a nossa literatura. E não é só isso. Nossos acadêmicos têm o dever de produzir um legado novo, salvando a memória do nosso povo. Um povo sem memória é um povo perdido, esquecido e sem valor. Daí entendemos a importância da AQL, que nasce para garantir o tesouro imaterial do nosso querido município. Nossa primeira reunião ordinária aconteceu no dia 18 de agosto, na Biblioteca Municipal da cidade. Ainda nos encontramos no mesmo local, em reuniões ordinárias, nos dias 15 de setembro e no dia 10 de novembro daquele ano, quando organizamos a nossa primeira solenidade, que aconteceu no dia 17 de novembro de 2018, na Escola Estadual Messia de Gusmão. Foi a apresentação pública da AQL para o povo quitundense e as posses dos acadêmicos fundadores, que infelizmente agora só contava com a presença e a participação de Isaac e a minha, tendo em vista a renúncia do nosso querido amigo Luiz Cleison. O evento seguiu com as posses dos outros 7 acadêmicos efetivos, totalizando assim 9 acadêmicos na primeira formação da Academia Quitundense de Letras. A solenidade foi um evento marcante, que contou com a participação do povo quitundense, autoridades locais, presidentes de outros sodalícios, enfim, foi um dia histórico. No dia 14 de maio de 2021, tomaram posse mais 2 membros efetivos, Carlinhos do Nordeste e Ariane Mendonça. Assim, atualmente, das 40 cadeiras disponíveis na Academia Quitundense de Letras, 11 estão ocupadas. Não temos tempo suficiente para esmiuçar o currículo de cada patrono e de cada acadêmico como gostaríamos. Portanto, vamos apontar um resumo do resumo dos nossos nomes. Na cadeira número 1, temos como patrono Aloísio Machado Bezerra Branco, que nasceu no dia 6 de janeiro de 1909 em São Luís do Quitunde. Ele foi escritor, poeta, crítico literário e bacharel em Direito. A cadeira número 1 é ocupada por Anobelino Martins da Silva, que é professor, filósofo, escritor, poeta, editor e palestrante. A cadeira número 2, nós temos como patrono Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Nasceu em 24 de abril de 1892, no antigo Engenho Fleixeiras, em São Luís do Quitunde. Foi jurista, constitucionalista, professor, ensaísta, sociólogo, filósofo, advogado, diplomata. Foi membro da Academia Alagoana de Letras e um dos poucos alagoanos a ingressar às fileiras da Academia Brasileira de Letras. A cadeira número 2 é ocupada por Alexandro Rufino da Silva, que nasceu em São Luís do Quitunde em 12 de maio de 1972. É presbítero da Igreja Católica, escritor, professor, filósofo e teólogo. Atualmente é pároco da paróquia São João Maria Vianney, do bairro do Climabom 1.
A cadeira número 3 tem como patrono Carlos Cavalcante de Guzmão. Ele foi deputado federal, magistrado, professor, caricaturista e advogado. Nasceu no Engenho Castanha Grande, em São Luís do Quitunde, no dia 11 de setembro de 1885. Foi membro fundador da Academia Alagoana de Letras, sendo o primeiro ocupante da cadeira número 10. A cadeira número 3 é ocupada por Isaac Rafael da Silva Santos Lins, que nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1994 e viveu toda a sua infância e juventude na cidade quitundense. É advogado, secretário-geral da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Alagoas e Isaac, atualmente, é o presidente da Academia Quitundense de Letras. Na cadeira número 4, temos como patrono Joaquim Machado da Cunha Cavalcante. Ele foi nada mais nada menos que o fundador de São Luís do Quitunde. Ficou conhecido como um poeta boêmio, panfletário, autor do hino abolicionista que foi muito popular naquela época. A cadeira número 4 é ocupada por Abdias Martins da Silva Filho, que nasceu em 28 de junho de 1987 em São Luís do Quitunde. É jornalista e escritor. Atualmente é repórter da TV Gazeta de Alagoas e da rádio CBN Maceió. Na cadeira número 5 encontramos o patrono João Francisco Coelho Cavalcante, conhecido como João Barafunda. Foi advogado, poeta, romancista, orador, jornalista e panfletário. Nasceu em São Luís do Quitunde em 1874. Foi um poeta sático. Seus versos e modinhas eram bastante conhecidos e cantados pelos interiores do estado. A cadeira número 5 é ocupada por Josélia Nascimento da Silva, que nasceu em 13 de maio de 1980 em São Luís do Quitunde. Ela é professora de língua portuguesa, escritora, poetisa e atualmente Josélia é gerente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Luís do Quitunde. A cadeira número 6 tem uma patronesse. Ela é a Elvina Maria Buarque de Bulhões, que nasceu em 14 de julho de 1945 em São Luís do Quitunde. Foi professora, especialista em letras luso-brasileiras. A cadeira número 6 é ocupada por Stephanie Carvalho do Nascimento, que nasceu em 28 de junho de 1994 em Santo André, São Paulo. É cirurgiã dentista e escritora. Ela viveu a sua juventude inteira em São Luís do Quitunde. É presidente do Instituto Faça Sorrir, que desenvolve ações sociais contínuas no município quitundense. A cadeira número 7, nós temos como patrono Oliveiros Lessali Trenton, que nasceu em São Luís do Quitunde em 26 de outubro de 1923. Começou escrevendo na Gazeta e Jornal de Alagoas, em Maceió. Em 1974, reformou-se como coronel e foi premiado algumas vezes pela Academia Brasileira de Letras. Foi do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Academia de Letras do Rio de Janeiro, assim também como da Academia Alagoana de Letras. A cadeira número 7 é ocupada por Tadeu Barbosa dos Santos, que nasceu em 28 de dezembro de 1979, em São Luís do Quitunde. Ele é professor, cantor, maestro e compositor. É autor do hino da padroeira de São Luís do Quitunde. A cadeira número 8 carrega o seu patrono, Teodoro Ernesto da Costa Palmeira, que nasceu em São Luís do Quitunde em 9 de novembro de 1882. Iniciou os estudos primários em São Luís do Quitunde, foi promotor, juiz, jornalista, poeta e escritor. Exerceu sua primeira experiência jurídica como promotor na cidade de Porto Calvo. Foi membro fundador da Academia Alagoana de Letras. Em 1921 foi nomeado juiz em São Luís do Quitunde, sua terra, e nesse cargo ficou até se aposentar. A cadeira número 8 é ocupada por Antônio Nascimento da Silva, que nasceu em São Luís do Quitunde no dia 26 de novembro de 1978. Ele é professor, ator, diretor e advogado. A cadeira número 9 tem como seu patrono Agripino Alves Éter, nascido em São Luís do Quitunde em 23 de julho de 1886. Foi jornalista, professor, dentista e advogado. Como jornalista, foi um dos fundadores do jornal O Semeador da Arquidiocese de Maceió. Foi membro fundador da Academia Alagoana de Letras. A cadeira número 9 é ocupada por Elison Silva dos Santos, nascido em 20 de julho de 1978 em Maceió. Viveu toda a sua infância e adolescência em São Luís do Quitunde. É padre da Igreja Católica, professor, escritor, poeta, filósofo e teólogo e atualmente é pároco universitário de Maceió
e vice-reitor do Seminário Provincial Nossa Senhora da Assunção, em Maceió. Na cadeira número 10, temos a patronesse Maria Augusta Monteiro, que nasceu em São Luís do Quitunde em 21 de setembro de 1927. Ela foi pianista, organista, regente, professora. A cadeira número 10 é ocupada por Ariane Mendonça da Silva, que nasceu em 5 de novembro de 1960 na cidade de São Luís do Quitunde. Ela é professora, escritora e lecionou diversas disciplinas na Escola Dr. Júlio de Queiroz, onde também exerceu a função de coordenadora pedagógica. Na cadeira número 11, temos como patrono Agenor Monte, que nasceu em São Luís do Quitunde em 3 de julho de 1904, foi deputado federal, secretário de Estado, prefeito, seguiu carreira militar. A cadeira número 11 é ocupada por Carlos José Pereira de Lima, conhecido como Carlinhos do Nordeste, poeta, cantor, escritor, compositor, aboiador e cordelista. Nasceu em Bom Conselho, Pernambuco, no dia 9 de abril de 1968. Ele é vereador por São Luís do Quitunde para a legislatura de 2021 a 2024. Temos ainda um membro correspondente. Trata-se da professora doutora Jane Assunção. Ela é escritora, pesquisadora, artista plástica e pianista. Bem, o brasão da instituição ele traz ao centro o escudo com 4 imagens. O escudo é abraçado por 20 louros, 20 do lado esquerdo e 20 do lado direito, que são uma referência às 40 cadeiras da academia. Abaixo do escudo vemos a data de fundação da AQL e abaixo dos louros o símbolo da imortalidade, que preserva a ideia de que o acadêmico é imortal através da sua obra, através da sua escrita. Abaixo do símbolo da imortalidade vemos o arco inferior com o lema da academia, escrito em latim, Ad Gloriam Literarum, que significa para o louvor das letras, fazendo entender a proposta da nossa academia, que é o de evidenciar e preservar as letras dos ilustres escritores da nossa querida e amada terra. A Academia Quitundense de Letras lançou 2 antologias. A primeira em 2019, no aniversário de 1 ano da Academia, intitulada São Luís do Quitunde, de ontem, hoje e amanhã. Marcando o 2º aniversário da AQL em 2020, lançamos o nosso 2º trabalho com o título Letras Quitundenses. Bem, então é isso. Ficamos por aqui com esse resumo da Academia Quitundense de Letras, sobre os seus patronos, os seus acadêmicos, as suas atividades e a sua importância para a história literária e cultural de São Luís do Quitunde. Agradeço com copiosa alegria o convite pelo presidente da Academia Alagoana de Letras, o nosso amigo Alberto Rostan, e espero que todos tenham gostado da nossa simples, mas contudo alegre participação. Até a próxima!